Olá, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso. Espero que a primeira sobre finanças tenha sido produtiva, tenha te fazido refletir sobre alguns pontos fundamentais. Hoje a gente vai seguir avançando, falando um pouco mais sobre pessoas, sobre gestão de equipe, esse aspecto fundamental que nós, como veterinários, cuidamos de animais, mas cuidamos muito mais de pessoas, na verdade, né? Um bom veterinário é aquele que cuida muito bem de pessoas, dos seus clientes e um aspecto principal aqui nessa abordagem da sua equipe. A gente precisa ser esse líder aqui, esse líder que vai guiar a equipe, que vai orientar a equipe para chegar num caminho, né? Para chegar num objetivo, para alcançar uma meta. Então, precisamos sim cuidar de pessoas. E se a gente aprender essa parte, assim como eu falei, nas finanças, que melhorariam muito a vida, vai facilitar muita coisa. Porque gerenciar pessoas, a gente pode classificar como uma habilidade inata, será? É uma coisa que dá para aprender, tá? E tanto dá para aprender que na VetUp, recentemente, a gente fez um curso de liderança para médicos veterinários. Em 2019 a gente fez esse curso. Em 2020 a gente está com a turma avançada desse curso. E os veterinários que passaram por esse curso se desenvolveram muito como líderes, com ferramentas para gerenciarem melhor as suas equipes. Então, na verdade, eu acredito que praticamente tudo que a gente queira dá para aprender. Não caio nessa desculpa aí. Ah, aquele é um líder nato, eu tenho dificuldade. Não, vamos estudar, vamos aprender a ser líder. Para mim, não é a coisa mais natural do mundo gerenciar pessoas. Confesso que tem algumas outras áreas que eu tenho mais facilidade. Mas até mesmo depois do curso, eu pude me aprimorar como líder. Hoje eu tenho mais ferramentas para gerenciar melhor as pessoas. E é uma coisa que, se você aprender, a sua vida vai ficar muito mais simples mesmo. Vamos refletir também, nesse início de aula, algumas perguntas sobre gestão de equipe para te deixar aí com a pulga atrás da orelha, para te fazer pensar um pouquinho. Primeira, como você selecionou as pessoas para trabalhar com você? Houve realmente um bom processo seletivo? Ou foram amigos, foram parentes, ou foram uma indicação e você falou, vem aí, né? Vamos trabalhar junto. Houve realmente uma seleção de perfil, alguém que se enquadrasse realmente naquela vaga? Então, pensa nisso. A sua equipe sabe o que você espera de cada um? Muitos funcionários desmotivados, eles reclamam, né? Que eles não sabem se o trabalho deles está bom, se não está bom. Eu mesmo, né? Quando trabalhei numa clínica como funcionário, ninguém nunca me falou, né? Como que estava, como que eu estava indo, o que eu precisava melhorar. Ninguém nunca me falou até o dia de me mandarem embora. Aí eu fiquei sabendo pouca coisa, né? Mas eu não tinha tido esse feedback, né? Essa devolutiva aí do dono da empresa. E essa é uma das coisas que mais motiva o funcionário, que é ele saber que o trabalho dele está tendo uma consequência, um resultado, tanto positivo quanto negativo, né? E no negativo é esse lado, né? Se a pessoa faz uma coisa errada, inadequada, né, aos seus olhos, mas não acontece nada, não tem nenhuma punição, ela continua fazendo uma coisa errada. Então, o segredo da motivação é isso, é a pessoa perceber que para as ações dela existem consequências. Ela precisa enxergar isso. Terceira pergunta é: o seu funcionário está preparado para exercer bem o cargo dele?
O veterinário da sua equipe domina bem as técnicas cirúrgicas, ele sabe os diagnósticos da forma que você sabe, ele consegue conversar com o cliente, atender bem o cliente. A sua recepcionista sabe atender bem o telefone, ela consegue engajar esse cliente nesse momento que ele está ali na sala de espera, ou até mesmo no telefone. Isso é uma questão de preparação. Você fez essa preparação ou essa pessoa foi colocada lá simplesmente para trabalhar? Então, assim, o funcionário não vai se desenvolver sozinho. Você tem algum programa de treinamento, alguma coisa para desenvolver essa pessoa? Você tem uma rotina de reuniões, vocês se reúnem frequentemente para avaliar as mudanças que precisam ser feitas, as melhorias que precisam acontecer na sua empresa, para dar feedback, para sugerir ações para cada funcionário tomar, para chegar naquela meta que eu falei na primeira aula, o que cada um precisa fazer, aquele veterinário da sua equipe que está tendo uma performance fraca, como ele poderia melhorar a performance dele, o que você pode ensinar, aqueles problemas de reclamação de cliente, muitos seriam neutralizados aqui, tendo uma rotina de reuniões. Então, assim, daria para a gente pensar muito mais coisas sobre gestão de equipe, mas aqui alguns pontos fundamentais, que se a gente não fizer bem, realmente vai fazer falta. E uma coisa extra aqui que eu coloquei por último, né, por que você ainda não mandou embora essa pessoa que só está te dando dor de cabeça, que você já deu várias chances e ela parece que não responde, que não tem interesse e que não quer melhorar, mas você ainda está com ela na equipe? Por que você não tomou essa decisão ainda? Essa pessoa está jogando sua empresa para baixo, está atrapalhando os outros funcionários. Até quando você vai manter essa situação? É claro que antes de demitir, você precisa conversar, você precisa dar um feedback, você precisa apontar claramente onde ela está errando e o que ela precisa fazer para ter um comportamento adequado, mas não dá para tolerar algumas coisas, né? Então, assim, por que essa demora para tomar a decisão? É uma situação desconfortável? É, mas depois que você resolver, com certeza sua vida vai ficar melhor ainda. E uma frase que eu ouvi num livro que fala sobre liderança e que eu sempre lembro, né, e que faz todo sentido, é para você cuidar da sua equipe e aí a sua equipe vai cuidar bem do seu cliente. Assim que funciona. Você tendo um bom time, boas pessoas, você vai multiplicar a sua capacidade de gerar dinheiro. Porque sozinho você tem uma limitação de tempo que você consegue trabalhar. E vai chegar uma hora que você vai estar cansado, você não tira férias, não sei se é o seu caso hoje, né? Mas que você não tem final de semana, que você não tem descanso, e você vai precisar de pessoas para isso. Porque os seus clientes gostam de você, gostam do seu serviço, gostam da sua empresa. E o seu desafio, então, é transferir esse padrão de qualidade que você tem para outras pessoas da sua equipe. Talvez, né, não vão ser exatamente iguais a você, mas se você fizer reuniões, se você fizer alinhamentos, fizer treinamentos, essas pessoas vão conseguir atender de uma forma muito boa, muito adequada, né? Um jeito que você pode fazer isso na prática é anotar tudo que o seu funcionário precisa saber para desempenhar bem. Esse é um exercício muito importante que eu passei para uma colega e ela fez. E daí agora ela tem feito reuniões com todos os funcionários para mostrar tudo que ele precisa saber na função dele, tanto na parte técnica, quanto ali na operacional do dia a dia, no atendimento ao cliente, na comunicação, tudo que ele precisa saber.
E aí, quando entrar um novo funcionário, você vai dar esse curso para ele, né? Você vai ensiná-lo a exercer sua função. E se ele não exercer bem essa função, talvez é uma pessoa que não compense ter na equipe. Mas você precisa ser esse líder aqui, ó, que vai guiar as pessoas, que vai conduzir essas pessoas, que elas vão te respeitar, vão te admirar e vão te seguir. Com certeza não é algo fácil, mas é uma habilidade que com dedicação você vai desenvolver muito bem. Bom, de gestão de pessoas, a gente poderia falar de reuniões, de feedback, de demissão, de treinamento, de motivação. Poderíamos falar sobre muitas coisas, mas eu quero falar onde tudo começa, que é no processo seletivo, que é escolher as pessoas certas para trabalhar na sua empresa. Porque se ela não tiver o perfil adequado, se não encaixar com os seus valores, você pode fazer união, tentar motivar, treinamento que todo mundo chora, aquelas coisas super emotivas, paga um curso, paga férias, paga comissão, faz festa, faz o que for, mas essa pessoa não vai ter uma performance boa, porque ela está no lugar errado, não era para ela estar ali. Ela nunca vai conseguir ter uma boa performance. Para isso, então, a gente precisa fazer um bom processo seletivo, a gente precisa escolher bem as pessoas. E aqui eu trouxe um modelo meu, hein? Conteúdo de consultoria que você está tendo acesso aqui nesse curso, conteúdo que eu aplico, que eu vendo esse serviço e você vai ter esse conteúdo aqui aberto diretamente para você, tá? Não vou economizar conteúdo, não. Vou te entregar o melhor que a gente oferece para você aplicar na próxima entrevista que você fizer, você já vai ter esse recurso aí na mão para aplicar. Primeiro ponto, então, antes de chamar alguém para entrevista, né, de já querer selecionar, calma, calma. Senta primeiro para escrever o perfil da vaga e o que você espera que a pessoa faça exatamente, tá? Cuidado com a pessoa polivalente, né? Recentemente me procuraram para me contratar para a consultoria de seleção e aí a pessoa falou, eu quero alguém para trabalhar no financeiro e também na recepção. Aí eu pensei, será que dá certo, né? Uma pessoa do financeiro, uma pessoa mais analítica, mais de números, de planilhas, que trabalha mais sozinha, é menos comunicativa. E uma pessoa de recepção precisa gostar de conversar, de dar atenção para o cliente, né? Puxar papo ali, encantar o cliente. Será que a gente encontra as duas características dentro de uma mesma pessoa? Esse é um pensamento para a gente fazer. Então, defina bem, escreve o perfil da vaga, o que é e tudo que a pessoa vai ter que fazer e ver quem você quer. Você quer alguém mais comunicativo, alguém mais concentrado, mais detalhista, alguém que seja um bom líder, um bom em relacionamentos, uma pessoa que trabalhe bem em equipe. Defina bem, então, esse perfil de funcionário que você quer, para daí fazer o anúncio da vaga e começar a coletar currículos. Então, você pode aí pedir indicações, colocar em redes sociais já com um perfil bem definido que você quer. Eu lembro de quando eu fiz um anúncio de processo seletivo que eu precisava de veterinário para a clínica geral, era alguém para tocar a rotina. Aí no meu anúncio no Facebook eu coloquei: eu preciso de veterinário clínico geral que não tenha preguiça de trabalhar. Aí você já exclui bastante gente que, né, você já vê que já tem uma moleza e não tem muita disposição para trabalhar. Isso já dá uma filtrada na vaga. E aí você pode pedir indicações de outros colegas, dentro da sua própria equipe mesmo. Aí você vai começar a coletar esses currículos. Dá uma filtrada, dá uma triada nos currículos antes de sair entrevistando todo mundo.
Ver se esses currículos estão dentro do perfil de vaga ali que você colocou, que você espera, e peça para esses candidatos fazerem testes de perfil psicológico, tá? Antes da entrevista. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil eu te explicar tudo isso, mas o teste diz que é um teste muito interessante. Você pode procurar material na internet aí, que tem bastante coisa, para você entender o perfil dessa pessoa, daquilo que eu estava falando, se ela é mais comunicativa, se ela é mais reservada, mais tímida, mais concentrada, ou mais expansiva, é, mais para um cargo de liderança, ou mais para um cargo de financeiro, administrativo, recepção. Você vai conseguir pôr esse teste, enxergar isso, e aí você, quando a pessoa vier para a entrevista, você já sabe mais ou menos qual que é o perfil dela, ou às vezes você nem chama para a entrevista, já sabendo que ela está dentro de um perfil inadequado. Mais uma dica que eu recebi de um amigo que trabalha com gestão de pessoas, especialmente se for para um cargo ali mais comunicativo, pedir para essa pessoa gravar um vídeo se apresentando e por que que ela quer trabalhar na sua empresa. Um vídeo ali no WhatsApp mesmo, curtinho, de 1 minuto. Gostei bastante dessa dica. E aí você já vê, né? Se ela tem que se comunicar, aí você vai olhar como que é essa comunicação, especialmente para alguém que é recepção ou um veterinário bem em linha de frente. Agora, se for um veterinário para trabalhar no laboratório, para trabalhar na internação, ou um funcionário administrativo, financeiro, talvez não faça muito sentido. Mas aqui o vídeo pode já te ajudar a ganhar tempo para fazer uma triagem, para filtrar um pouquinho melhor os candidatos. Bom, então aí a gente chega na entrevista de emprego, né? Chegou a hora da entrevista e aqui eu coloquei um roteiro de perguntas que a gente pode fazer para entender melhor sobre esse candidato, tá? Nessas perguntas, a gente vai tentar extrair o máximo de informações possíveis para daí a gente entender como que é essa pessoa para prevenir problemas, né? Cuidado para não se encantar muito, né? Se você já fez entrevistas, provavelmente você já cometeu esse erro. Se encanta muito com o funcionário ali na entrevista, aconteceu comigo mesmo. E aí depois, na rotina de trabalho, essa pessoa não é aquilo que você esperava, é uma grande decepção. Então, por isso que uma entrevista bem roteirizada vai te ajudar a extrair essas informações para já cortar pessoas que não estejam dentro do seu perfil. Uma primeira pergunta que eu gosto de fazer é perguntar como foi a atuação dessa pessoa dentro da faculdade, tá? Aqui falando mais para o cargo de veterinário mesmo, tá? Se ela fez estágios, iniciação científica, organizou semana acadêmica. Então aqui a gente vê um pouquinho mais da iniciativa dela, né? Se ela é uma pessoa mais acomodada, que fez só o básico, nunca fez um curso, um congresso, nunca se envolveu com nada a mais, ou se é alguém que teve uma função de liderança ali, por exemplo, semana acadêmica, comissão de formatura, sabe? São coisas que podem demonstrar certa iniciativa da pessoa. Então, eu gosto bastante de fazer essas perguntas e é até legal no começo da entrevista que dá uma quebrada no gelo, né? São coisas fáceis da pessoa nos responder. Uma segunda pergunta que é muito importante é saber a experiência da pessoa nessa área específica que ela vai trabalhar. Se é um veterinário que vai trabalhar na internação, ele tem que ter noções de primeiros socorros ali, ressuscitação, fluidoterapia, diagnósticos, toda essa parte de intensivismo, ele tem que saber isso. E você precisa testar isso, porque a pessoa fala que sabe, mas ela não sabe. Então, você precisa testar, talvez até um teste prático, né? A gente fez em entrevista um teste básico ali,
bobo, né? Mas que muitos não passam, que é calcular a dose de medicação injetável ali, né? A dose lá, miligramas por quilo, e pega a apresentação, quantos ml seriam aplicados? Tem alguns que não conseguem fazer esse simples cálculo. Mas é importante também você verificar a habilidade dele de coletar sangue, canular e tudo o que for necessário para essa função que você está desempenhando. Numa das entrevistas, era uma clínica que trabalhava muito com atendimento de felinos. E aí a gente investigou qual que é a experiência com felinos, se gosta mais de cachorro ou de gato, quais são as preferências, como que ele lida com o tutor do felino, que é diferente do tutor do cão. Então, faça perguntas práticas para entender essa experiência prática mesmo da pessoa e testes práticos. Pode ter aqui um teste de diagnósticos diferenciais para tal doença. Você tem que ter uma coisa prática antes da pessoa entrar. Terceiro, saber se a pessoa gosta, aqui é uma pegadinha, tá? Mais de animais ou de pessoas. Para ver a habilidade dela de lidar com o cliente, porque a gente bem sabe que ser veterinário é muito mais lidar com pessoas do que com animais, né? Como eu já falei. Então, essa pergunta mostra que se a pessoa falar, preferia muito mais só trabalhar com animais, e são as pessoas que estragam, e aí você já sabe que vai ser alguém que, para encantar o cliente ali, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Então, você precisa testar isso. E um teste prático, né? Essa pergunta: se o animal morreu e o cliente não quer pagar a conta, como você vai falar isso para o cliente? Deixa a pessoa falar como se ela estivesse contando isso para o cliente. E ver o que ela vai falar, como que ela vai defender a sua empresa, como que ela vai conscientizar o cliente, né? Alguns que eu fiz esse teste, eu já vi a grosseria dele na hora de falar isso. E aí também você já sabe que é uma pessoa que não vai conseguir prestar um bom atendimento para as pessoas como eu espero que ele preste. Tem uma pergunta que é super importante para avaliar a persistência dele. Se é uma pessoa que vai ficar conosco mais tempo ou se é alguém que desiste fácil. Tá? Não é assim obrigatório e assim super, né, fidedigna, mas traz alguns indicativos. Saber se ela já praticou algum esporte, música ou algum tipo de competição. Isso é baseado num livro, né, da Angela Duckworth, chama Garra, né, o Grit em inglês, que ela fala sobre isso. Pessoas que participaram de alguma competição, tiveram que treinar, tiveram que ter alguma persistência para isso. Então, são pessoas que têm o chamado mindset de crescimento, que vão querer se desenvolver. Então, talvez sejam pessoas que não vão desistir na primeira dificuldade, que queiram ficar na sua empresa por mais tempo. Porque o que a gente menos quer é contratar alguém para ficar 6 meses, 1 ano e sair, né? Ou pior ainda, hoje em dia, até menos. A gente quer investir nessa pessoa para que ela fique por longo prazo, porque a hora que ela aprendeu a fazer a função dela, a hora que o cliente a conhece, ela sai da empresa, aí é uma perda muito grande, não é verdade? Sabemos um pouquinho mais da situação familiar e onde que ela mora, bairro, se tem carro, se ela vem trabalhar à noite, como que seria, se ela tem filho, tem como deixar o filho, é casada ou não. Tudo isso pode influenciar um pouquinho no trabalho, então é importante ter esse tipo de pergunta também. Essa próxima pergunta, ela demonstra a ambição da pessoa. Quanto você ganharia e onde estaria no auge da profissão? Numa das entrevistas, a gente perguntou para o veterinário onde ele estaria e ele falou que ele estaria em tal cidade lá, na própria clínica dele, né? Que era uma cidade diferente da clínica que a gente estava fazendo processo seletivo.
Então, a pessoa não quer morar em longo prazo nessa cidade que a gente está, e ela quer ter o próprio negócio, né? Mostrou uma ambição muito clara, claro que isso é bom para ele, mas será que é alguém que eu vou querer investir? Ou é alguém que pensa muito pequeno, né? Às vezes para cargos mais de linha de frente ali, recepção, auxiliar, veterinário, eles acabam não tendo tanta ambição assim quando se faz esse tipo de pergunta. Mas é importante a gente olhar, né, e ver. Eu ouvi relatos assim, de um grande amigo que deixou de contratar uma pessoa para uma vaga porque ela era muito qualificada para aquela vaga, que era uma vaga um pouquinho mais básica. Ou seja, ela estava precisando, realmente ela estava precisando naquele momento. Mas a hora que aparecesse uma coisa melhor, ela ia procurar essa coisa melhor. Então, o que ele preferiu? Não contratar. Ele ficou sem ninguém para aquela vaga, mas ele preferiu não correr o risco de contratar uma pessoa, treiná-la, a hora que ela aprender a fazer o serviço, achou uma outra empresa que paga mais, não só paga mais, né, mas que é um serviço mais valorizado ali, ou mais especializado, a gente pode falar assim, e a pessoa vai lá trabalhar na outra empresa e a gente perdeu tudo o que a gente investiu até então. Na dúvida, então, qual que é a minha recomendação? Não contrate. Nesse processo seletivo que eu falei que eu fiz, a gente entrevistou várias pessoas e, no final das contas, não gostou de ninguém ali no primeiro momento. Ninguém se encaixava perfeitamente dentro da vaga. Uma das piores coisas que a gente acabou vendo ali é que a gente queria um veterinário para consultório, para comunicar bem com o cliente. E nenhum deles ali no teste diz que deu perfil comunicativo. E na entrevista eu pude confirmar isso. Então, não daria para arriscar, né? Até de uma das candidatas eu fui perguntar para um colega que a conhecia e ele falou, ela é muito quietinha mesmo, tá? Então, é, não é alguém que está adequado a essa função, está adequado para esse cargo. Pode ser uma pessoa quietinha, muito boa para trabalhar no laboratório, na internação, mas ali no consultório, que você precisa conversar, encantar aquele cliente, realmente vai ser mais difícil. Então, não se satisfez completamente com os candidatos que você teve, deixe a vaga em aberto. Essa também é uma recomendação de um grande livro de gestão, que fala sobre empresas que cresceram, e essas empresas que cresceram, elas focavam muito em ter as pessoas certas. E elas seguiam essa premissa. Não achou a pessoa certa, não contrate. Não contrate. Espera mais um pouco, deixa a vaga aberta até chegar alguém dentro do perfil. Porque ter pressa nesse momento só atrapalha. Se o veterinário saiu da noite para o dia, pediu demissão, foi trabalhar em outra cidade, ou você teve que demitir por uma falha grave, e você sai desesperado para recolocar, né, essa vaga, ter uma outra pessoa nessa vaga, pode ser que você não faça boas escolhas. Então, faça esse processo seletivo da forma que eu ensinei aqui, bem detalhado, e você vai colher os frutos em longo prazo. Ter uma equipe realmente unida, alinhada, e nesse livro aí de gestão, ele fala sobre isso, que quando você tem as pessoas certas, o seu esforço para motivar essas pessoas é bem menor, porque você não precisa ficar motivando, porque ela já sabe por que ela está ali, ela está no lugar certo, ela se automotiva. Então você não precisa ficar tão em cima dessa pessoa. A sua dedicação a essa pessoa não vai precisar ser tão grande assim, porque ela sabe o que precisa ser feito. Mas você precisa ter um tempo na sua rotina. Então, tire um tempo da rotina para cuidar de pessoas também. Eu sei que é corrido, a gente está ali no consultório, está com o paciente, a gente gosta disso, né? A gente estudou para isso,
mas você vai ter que tirar um tempo para resolver conflitos internos, problemas, reclamações, reuniões. Talvez você não goste disso, mas entenda isso como altamente necessário para o sucesso do seu negócio. Eu quero deixar uma sugestão de material complementar, uma aula completa de gestão de equipe veterinária com o Ricardo Lopes. Ricardo Lopes é gerente do laboratório do Provet, em São Paulo. Tem muita experiência com gestão de pessoas, lidera uma equipe grande lá dentro do Provet e é veterinário. E isso está gravado no nosso podcast, vocês podem procurar na VetUp Business Class número 1, no Spotify vocês vão encontrar isso. Ou no nosso YouTube também tem essa aula em vídeo, youtube.com/vetupeducação. Vocês vão encontrar lá essa aula com o Ricardo, que vale muito a pena acompanhar, tá um conteúdo muito bom. Então a gente se vê na aula 3 para falar sobre atendimento ao cliente. Te espero então, até lá.